Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa sequência de aulas será disponibilizada para quem quer aprender um pouquinho mais sobre o contrato de compra e venda. O que é um contrato de compra e venda, quais são as suas cláusulas especiais, os seus elementos essenciais, como redigir um contrato. Essa videoaula de hoje é sobre o conceito e a natureza jurídica do contrato de compra e venda. Primeiro, a gente tem que pensar que em um contrato, normalmente existem duas partes. Algumas relações contratuais lá do direito da empresa podem até ter mais partes envolvidas, mas nós vamos tratar da relação civil e do contrato de compra e venda. Então, normalmente são duas partes. E o primeiro ponto importante a ser observado é que partes não é sinônimo de pessoas, certo? Nós temos duas partes, uma que vende e outra que compra. Entretanto, nós podemos ter mais de uma pessoa em cada polo da relação. Portanto, podem ser 2 ou 3 vendedores, assim como 3 ou 4 compradores. Então, partes não é sinônimo de pessoas. Partes significa que elas estão no lado oposto da relação obrigacional. Uma parte quer vender e outra parte quer comprar. E o conceito de compra e venda está lá delimitado no artigo 481. Antes de mais nada, abra o Código Civil, porque eu sempre indico para os meus alunos anotações no Código Civil. A gente caminha pelo Código Civil, vai lá para direitos reais, vai para o direito das famílias, volta na teoria dos fatos jurídicos, dos vícios do negócio jurídico. Então, é muito importante que você esteja com o seu código em mãos. Então, vamos abrir o código no artigo 481. Artigo 481, e nele nós encontramos o conceito de compra e venda e também a natureza jurídica, que esse é o objetivo desse vídeo. Vamos lá fazer a leitura sobre o artigo 481. Então, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço. Então, o contrato de compra e venda, o conceito nada mais é do que uma das partes, a parte vendedora, se obriga a transferir o domínio de certa coisa, enquanto a parte compradora se obriga a pagar certo preço em dinheiro. Certo? Então, o pagamento não necessariamente precisa ser integralmente em dinheiro, mas tem que ter parte de pagamento em dinheiro, porque se for somente com a entrega de outra coisa, nós vamos perceber que, na verdade, não se trata de compra e venda, mas sim de permuta, que é um contrato onde se aplica praticamente todas as regras da compra e venda, com algumas particularidades e algumas nuances específicas no que tange ao direito tributário, mas é objetivo de outra aula que eu gravarei para vocês. Então, na compra e venda tem que ter um pagamento em dinheiro, certo? Pode ser uma parte ou pode ser a integralidade do pagamento em dinheiro. Então, o vendedor, ele se obriga a transferir o domínio de certa coisa ao comprador e o comprador se obriga a pagar o preço, pagar o valor correspondente. Então, se a gente olhar a palavra se obriga, nesse momento nós descobrimos a natureza jurídica do contrato de compra e venda, que nada mais é do que uma relação obrigacional. Entre os contratantes surge uma obrigação. Então, a natureza jurídica do contrato de compra e venda, ela é obrigacional. O vendedor se obriga a transferir o domínio e o comprador se obriga a pagar o preço, certo? Então, não é com o contrato de compra e venda que ocorre a transferência da titularidade da coisa. Não. Pelo contrato de compra e venda, as partes se obrigam a concretizar isso em um momento posterior. E aí é importante que a gente diferencie o contrato de compra e venda quando a gente está falando de coisa móvel, um carro, um celular, uma moto, de uma coisa imóvel, que, por exemplo, uma casa, um apartamento, uma fazenda, certo? Porque
há uma diferença enorme na forma de transferência da titularidade da coisa móvel para a forma de transferência da titularidade da coisa imóvel, ok? Então vamos dar uma analisada e relembrar como que se transfere a coisa móvel. Para isso, nós temos que ir lá para o artigo 1267. Abram o artigo 1267 do Código Civil. E nós vamos fazer a leitura desse artigo. A propriedade das coisas, adicionem ao artigo, a propriedade das coisas móveis não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Então, o que esse artigo está querendo dizer para nós? Não é pelo contrato de compra e venda do carro que se opera a transferência da titularidade do veículo. Não. Prof, mas então por quê? Como é que acontece isso? A transferência da titularidade do carro ocorre pela entrega. A tradição nada mais é do que a entrega da coisa móvel. Então, o carro só é transmitido para o proprietário comprador com a entrega. Antes disso, ele pertence ainda ao vendedor. Certo? Prof, como é que fica quando a gente olha para a coisa imóvel? Para a coisa imóvel, tem um pouquinho de diferença, mas também não é pela escritura pública que se transfere a titularidade do bem imóvel. Não, a escritura pública é o título que é levado a registro. Só se transfere a propriedade do imóvel com o registro dessa escritura pública lá no registro de imóveis. Então, o artigo 1245, abram o artigo 1245, nos explica aqui: transfere-se entre vivos a propriedade imóvel, acrescentem a propriedade imóvel, mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Então, nós temos duas situações muito importantes aqui. Pelo contrato de compra e venda, seja para coisa móvel, seja para coisa imóvel, não há a transferência da titularidade da coisa. Se for um carro, só se transfere a titularidade do carro com a entrega do veículo, chamada tradição. E com o imóvel, só se transfere a titularidade do imóvel com o registro da escritura lá no registro de imóveis, ok? Prof, só um detalhe. Quando que eu sei que para transferir a titularidade de um bem imóvel eu preciso de uma escritura ou pode ser um simples contrato? Para responder essa pergunta, a gente olha lá para o artigo 108 do Código Civil. E a gente tem que lembrar que quando um imóvel tiver um valor acima de 30 salários mínimos, necessariamente eu preciso fazer uma escritura pública. Se o imóvel for abaixo de 30 salários mínimos, pode ser por um contrato particular. Tudo bem até aqui? No próximo vídeo a gente vai analisar qual que é a vantagem do ordenamento jurídico conferir ao contrato de compra e venda essa relação obrigacional. Qual que é a vantagem de ser uma relação obrigacional o contrato de compra e venda? Até o próximo vídeo.